Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje vou recapitular todos os 11 filmes que eu assisti no mês de julho de 2025. Isso mesmo, gente, 11 filmes. Eu tô voltando à média do ano passado, por assim dizer. Médias boas, assim, que eu assisti a 11, 15 filmes por mês. Esse ano, acho que talvez só janeiro ou fevereiro eu tenha visto mais que 10 filmes no mês. Mas, enfim, tudo faz parte do momento que a gente tá na vida, né? Eu não sei porque eu vi tantos filmes assim em julho, confesso. Nada mudou na minha rotina pra eu ver mais filmes ou menos filmes. Acabei vendo mais e foram filmes bons, assim. Só tem um que eu não gostei, 2 que eu gostei médio, mas esse episódio vai ter várias recomendações. Lembrando que sempre sem spoilers, né? Eu vou falar brevemente de cada um dos filmes. Também pra relembrar o formato que eu costumo fazer, vai ser uma espécie de ranking. Eu começo falando do filme que eu gostei menos e eu vou gradualmente aumentando até chegar no meu favorito do mês. Desde já peço perdão pela minha voz, eu tô me recuperando de uma gripe que me derrubou essa semana. E então minha voz tá um pouco esquisita, mas eu já estou melhor, estou melhorando. No sábado, quando esse episódio for ao ar, eu estarei ótima, novinha em folha. Nossa, Larissa, semana sem semana não, você tá com a voz esquisita. Sim, é o inverno, a minha resistência sumiu, mas está acabando. Logo mais estaremos chegando na primavera e eu espero que seja uma boa estação, com temperaturas amenas de meia estação, antes da gente ser fisgado pelo inferno que é o verão aqui no interior paulista, mas enfim. Vamos lá. Dos 11 filmes que eu assisti, 6 são dirigidos por mulheres. Eu ainda estou atrasada no meu desafio de 52 filmes, mas estamos indo. Vou começar, então, falando do filme que eu menos gostei esse mês. Eu acho que é o único que eu não recomendo tanto, que é Reality, da Tina Satter, um filme de 2023. Um filme que parece que foi encomendado pela HBO Max, então um filme feito pra TV. Ele tem um orçamento de 2 pão com mortadela e ele parece que teve esse orçamento, então é um filme com valor de produção bem baixo, baseado em fatos reais, porque a reality do título é a reality winner, que ela é uma pessoa que está viva. Ela trabalhou, eu não sei se foi no FBI, ela trabalhou em alguma agência de inteligência nos Estados Unidos e ela vazou alguns dados sobre a interferência russa nas eleições norte-americanas de 2018, aquelas eleições que elegeram o Trump. E por causa disso, ela foi condenada a uma das maiores penas para esse crime, assim, de vazamento de informações confidenciais, o que as pessoas acharam, no mínimo, curioso, né, o valor da pena. Eu não acho que foi, assim, um número muito absurdo de anos, mas dado o histórico que esse crime costuma ter, o pessoal ficou meio assim. Eu não sei, eu não conheço tanto, assim, da história norte-americana e cada dia que passa quero conhecer menos. Mas, enfim, aqui a nossa protagonista é a Sydney Sweeney. E eu juro que eu assisti esse filme, tipo, um dia antes de estourar todas as tretas da atriz com a propaganda da American Eagle. Eu não vou entrar nessa tangente, mas eu nunca gostei muito dela como atriz. Mas ok. Eu acho que nesse filme foi uma tentativa dela de fazer um papel mais sério, entre aspas, mostrar que não é só um corpo bonito, porque ela não está sexualizada nesse filme, gente, é um milagre. Ela não está com uma roupa decotada, ela tá com shorts curto, mas é uma roupa bem casual, assim. Então, beleza, que bom, né? E a história do filme se passa na tarde que os agentes do FBI chegam na casa da reality e vão interrogar ela sobre, né, o crime dela pra pegar uma confissão. Então eles chegam, começam a conversar com ela e começam a fazer uma busca pela casa dela. E aí você vê ela ficando tensa e eles vão conversando, se passa ao longo de algumas horas. E desde o começo o filme se dispõe a ser uma reinterpretação dos autos daquele dia, porque tem tudo registrado e em alguns momentos eles tocam clipes, né, eles mostram transcrições da conversa que alterna com o que a gente tá vendo em cena. Então é um filme que ele tem uma premissa de ser imparcial, e eu já não gosto disso do começo. Ele tem esse tom de querer ser tipo, eu vou mostrar como foi o dia, e aí cada um toma suas próprias conclusões. Só que, eu não sei, eu acho que o filme toma algumas conclusões, algumas tendências que eu achei, no mínimo, esquisitas. Mas, novamente, eu não tenho interesse por esse assunto, nem conhecimento sobre a política dos Estados Unidos o suficiente pra me importar
de ir pesquisar, ou de ir atrás, ou de querer saber mais. Eu simplesmente não me importo. Isso pode ser uma coisa meio ruim de eu falar, pode ser. Mas cada dia que passa, eu fico um pouco mais animado com aquele país. E porque a gente é obrigado a saber tanta coisa dele e pra entender algumas coisas, sabe? Apesar que eu acho que nenhum conhecimento é inútil, todo conhecimento é válido e é bom, e é bom a gente querer acumular conhecimento, mas às vezes é bom também a gente admitir que a gente não tem interesse em alguma coisa, né? E também é bom admitir quando a gente não sabe de algum assunto e falar, não posso opinar sobre isso porque eu não tenho o conhecimento necessário desse assunto. Não é uma derrota isso, na verdade é uma vitória, querendo ou não. Tem tanta gente orgulhosa por aí e fica falando um monte de besteira. Então é isso, é um filme curto, é um filme de 83 minutos, passa rápido, apesar de que na hora que você tá vendo você não sente tão rápido assim. Eu não acho que ele tem um ritmo bom, eu não acho que ele tem atuações boas, ele não tem um valor de produção bom, mas pelo menos é curto. Tem isso a seu favor. Se alguém quiser assistir, se alguém se interessou, Reality está disponível na MUBI. Próximo filme é Diamante Bruto, o filme da Agathe Riddinger, um filme que foi parte da seleção oficial de Cannes no ano passado. Ele concorreu à Palma de Ouro. Eu comentei dele aqui no episódio de Regina Sinopsis de Cannes 2024. Ele chegou recentemente na MUBI e eu assisti. É um filme ok. Vocês ouviram o episódio passado do podcast, eu falei de algumas estreias de diretoras que são filmes excelentes. E eu comentei que tem vários filmes de estreia que eles parecem filme de estreia, eles parecem um rascunho não finalizado. E esse filme tem muito dessas características que eu quis dizer no episódio passado. Ele de fato é um filme de estreia e, assim como o seu título, ele tem muitas arestas que poderiam ser aparadas e que poderiam ser refinadas para o filme não ser tanto um diamante bruto como ele é. Esse não é um trocadilho muito original, muitas pessoas usaram esse jogo de palavras nas suas críticas em diversos idiomas, mas cá estou eu, né, falando isso também. A gente vai acompanhar uma jovem, a Liane, ela tem 19 anos. Ela mora numa cidadezinha na França e ela sonha em ser uma participante de reality show. A grande coisa que ela pode esperar é ser famosa. Apenas ser famosa. O filme conversa um pouco com essa mídia de TV e redes sociais, porque é um filme contemporâneo. Ela tem um perfil com um punhado, alguns milhares de seguidores, e ela imagina que participando de um reality show ela vai conseguir uma quantidade exponencial de novos seguidores e novas oportunidades que vão surgir pra ela daí. Eu acho que é um filme que fala muito sobre a questão de querer ser famoso apenas por ser famoso, não querer ser famoso por causa de alguma outra coisa, de querer ser ator, querer ser um músico, querer ser um instrumentista, querer ser um pintor, até alguma outra profissão acoplada à de famoso, mas apenas de querer ser famoso. Ela só quer ter seguidores para viver de publi e para fazer viagens pagas e fazer vídeos das viagens, e que é, querendo ou não, uma visão meio inocente, de certa maneira, de como funciona a produção de conteúdo na internet. Até as pessoas com os conteúdos mais rasos possíveis, elas têm uma equipe por trás, existe um planejamento, existe alguém que vai prospectar patrocinadores, alguém que vai editar esses vídeos, alguém que vai roteirizar esses vídeos. Todas essas coisas que necessitam serem feitas para o conteúdo ter um aspecto caseiro, um aspecto de conversa entre amigas, mas que tem um grande trabalho por trás da criação de personas online, né? E eu não falo só de grandes marcas ou de grandes influenciadores, até influenciadores de nicho, ou às vezes pessoas que trabalham sozinhas, que não tem uma equipe por trás, mas a quantidade de trabalho que dá fazer tudo isso, né? Mas é curioso perceber de onde que ela veio, de uma cidade pequena, de uma família não muito estabilizada, de uma classe trabalhadora mais pobre, e de como ela vê isso como sendo a única forma de ascensão social que ela consegue, porque ela é bonita, porque ela é jovem, porque ela tá disposta a fazer. Mas eu acho engraçado como ela está disposta a fazer algumas coisas e outras não. Eu acho que pra mim essa é a melhor parte do filme, que são esses momentos que você vê quem ela realmente é, que você vê que por mais que ela tenha esse aspecto de mulherão, ela
colocou silicone nos peitos, ela usa muita maquiagem, ela coloca 1001 apliques, usa umas roupas bem justas, ela tá prospectando de fazer outras intervenções plásticas. Ela já teve várias intervenções no rosto, né, que não são cirurgias, mas que são procedimentos. Em algum momento ela até fala, a minha boca quem botou foi uma amiga minha, que ela tava testando um negócio. Então, algumas coisas que são feitas meio que na surdina, assim, coisas meio arriscadas, né? Mas que por trás disso tudo ela ainda é meio que uma criançona. Ela ainda tem momentos de que ela se comporta como uma criança ou como uma adolescente. E que também mostra as coisas que ela quer, as coisas que ela deseja. Eu acho que essas são as melhores partes, assim, quando mostra isso. E eu acho muito curioso como ela é extremamente sexualizada, como se ela achasse que só aquilo, ela só vale a pena por ela ser muito bonita, por ela ter esse corpo bonito. E só isso faz ela valer a pena na cabeça dos outros. Mas ela não parece pensar muito em sexo. Não sei se dá pra entender. Quem viu o filme talvez entenda o que eu tô querendo dizer. Não tô na melhor das mentes elaborativas, né? Como disse, estou sarando de uma gripe. Minha cabeça ficou meio confusa nos últimos dias. Mas é isso. É um filme curioso, é um filme interessante. Eu não gostei tanto, assim. Tanto que é o segundo filme que eu tô falando aqui hoje. Mas eu acho que ele tem alguns méritos, ele tem algumas coisas interessantes ali, sim. Diamante Bruto tá disponível na MUBI. Próximo filme é O Ninho do Mal. Sim, Ninho de Passarinho do Mal, né? Do Mal. Filme de 2022, dirigido pela Hannah Bergenholm. É um filme finlandês de terror que tava na minha lista fazia um tempo, porque eu tinha visto uma lista de mulheres no horror e esse filme tava lá. É um filme que ele tava no catálogo do Globoplay, mas se não me engano ele saiu, pelo menos ele tava naquela abinha lá de saindo em breve. E foi por isso que eu assisti, gente, porque tem muita coisa que eu coloco na minha lista e fico enrolando. E às vezes só preciso de uma pressão de você não vai assistir esse filme porque ele vai sair, pra de fato assistir o filme, né? Esse filme, ele é bem básico, assim. É uma família finlandesa, aparentemente perfeita, casa maravilhosa, classe média alta, tudo em tons pastéis. A mãe, ela é youtuber, ela é vlogger de lifestyle, de família. Ela tá fazendo muitos vídeos sobre a família perfeita dela. A filha mais velha, a Tínia, ela tem uns 12, 13 anos e ela tá treinando ginástica pra uma competição no colégio. E a mãe dela tá tipo, não, você precisa sair bem, você precisa ganhar, você tem que mostrar que você é melhor que todo mundo. Então, assim, muita pressão em cima da garota, né? Pra um negócio que ela nem parece gostar tanto, mas ela deixa de sair com as amigas dela pra ficar praticando ginástica, e a mãe dela fica em cima dela pra ela estudar e pra praticar ginástica. Enfim, aquele negócio, né? Vocês já imaginam pra onde isso vai. Até que um dia ela acha um ovo. Ela acha um pássaro moribundo, um corvo moribundo e um ovo no quintal da casa dela, porque ela mora num lugar que tem muito mato, tem meio que uma floresta, tem alguns momentos que ela sai assim no quintal e parece que ela tá numa floresta. A Europa é assim, né, gente? Daí ela leva esse ovo pra casa e resolve colocar debaixo do travesseiro. E aí passa um dia, passa dois, ela vê o ovo, dobrou de tamanho. Passa um dia, passa dois, o ovo dobrou, tá o tamanho dela. Até que um dia o ovo brota e sai uma criatura de dentro. E aí tem o rolê do filme. Existe um estranhamento, depois um apego e depois altas confusões. E o que será que esse monstro simboliza? Dou um picolé pra quem acertar. É a puberdade, gente. O monstro é a puberdade. É a menina começar a ter comportamentos imprevisíveis e desproporcionais, como é a resposta do adolescente pra vida, né? É isso. Eu não sei muito mais o que falar desse filme. Ele tem seus momentos, ele tem umas ceninhas legais, ele tem uma mensagem bacana, eu gosto do fim dele. Gosto como ele se resolve, mas assim, eu já vi isso sendo feito de outras maneiras melhores, em outros filmes melhores, mas aqui não foi ruim. Não é um filme ruim. Ninho do Mal eu assisti no Globoplay, se não me engano saiu de lá, e aí eu não acho que tá disponível em mais nenhum lugar. Próximo filme é Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, a animação dirigida pelo Kenji Kamiwama, de 2024,
que é meio que uma prequela de uma parte muito específica do Senhor dos Anéis. É uma animação que saiu no ano passado. Eu acho que no episódio de lançamentos de 2024 devo ter comentado que isso ia lançar e quais eram as minhas expectativas. Imagino que nenhuma. E aí, quando lançou, eu fiquei curiosa de ver. Eu cheguei a cogitar ir no cinema ver, mas acabou que eu não ia conseguir. E aí eu baixei um pouco minhas expectativas, porque eu vi umas análises mistas, assim, gente que gostou médio, gente que não gostou. Então eu dei uma segurada nas minhas expectativas, que já não eram lá grandes coisas, né? Porque eu sempre tento botar o pé no chão com expectativas, principalmente de franquias que eu gosto. E assim, esse filme, eu achei ele bacana. Eu me diverti assistindo, eu gostei de voltar pra Terra-média, eu não achei tão torturante quanto os filmes do Hobbit, mas eu tenho questões, eu tenho muitas questões. Rapidamente sobre o que é o filme. O filme se passa em Rohan, que é um dos países da Terra-média onde acontece a história do Senhor dos Anéis. É do pessoal loiro. Tem a Elwin, o Elmer, o Théoden, que é o rei lá, que tem tudo umas coisas de cavalo, eles gostam muito de cavalo, é essa galera. Dentro do esquema das coisas da Terra-média, eles são um país muito novo. Eles, enquanto país, eles têm, sei lá, 500 anos, acho que nem isso. Pro escopo da Terra-média, isso é muito pouco tempo. E se não me engano, esse filme se passa uns 200 anos antes dos eventos do Senhor dos Anéis. Nossa, eu tenho até dificuldade de explicar sobre o que é esse filme. Tinha um rei, que é o Helm Hammerhand. Eu tenho certeza que é traduzido esse sobrenome dele em português, mas agora eu não vou lembrar. Ele era um rei e tava de boas coisas, só que Rohan tem alguns problemas com alguns povos que moram ali na região, algumas rivalidades, por assim dizer. Então tem esse rei, ele tem 2 filhos homens, uma filha mulher. Acontece ali um negocinho que vem um cara desses outros povos e ele quer casar o filho dele com a filha do Helm. Só que aí a gente é apresentado a filha, que é a protagonista desse filme, que é a Hera. E a gente percebe que eles eram amigos, né, esses dois que eles querem casar junto. Eles eram amigos quando eles eram criança. Só que aí, né, quando eles cresceram, cada um foi pra um canto, porque eles eram meio que de povos diferentes. E agora eles se reencontram, só que a Hera não quer casar com ele, não é porque ela não gosta dele, mas é porque ela não quer casar com ninguém. Enquanto isso, o pai dela tem outros planos, ele queria fazer um casamento com um benefício político um pouquinho melhor pra ele, não casar com esse cara que é tipo meio que um chefe de povos bárbaros, assim, sabe? Não é exatamente isso, mas meio que é. Então ele não curte muito esse casamento, e aí isso é meio que o primeiro dominó pra uma situação que acaba indo parar na guerra. Acaba tendo uma guerra entre o pessoal de Rohan com o pessoal dessas tribos, que eles querem usurpar o trono de Rohan, né? E aí a Hera acaba sendo uma grande figura nessa batalha, nessas coisas que acontecem. E aí o filme acaba tendo muitos ecos de coisas que acontecem nas duas torres. Tem coisas que são citadas na trilogia do Senhor dos Anéis que acontecem aqui, então é legal a gente ver acontecendo. Enquanto tem outras coisas que são feitas pra lembrar o filme do Senhor dos Anéis, pra ter essa memória nostálgica nos fãs, né? Tá, dito tudo isso, o que eu posso falar? O filme é uma animação, né? É uma animação com um estilo japonês, assim, uma coisa de anime. Bacana, eu gosto muito do design dos personagens, apesar de eu achar que o vilão / interesse amoroso, né, esse cara que aparece, ele é muito parecido com Aragorn, e eu acho que é de propósito, e eu não sei se eu gosto tanto disso, evocar essa semelhança pra um personagem que é meio que tudo o oposto que o Aragorn é, mas ok. Mas eu acho que a coisa mais grave desse filme em ser uma animação é não usar ela de uma maneira tão criativa, porque tem cenas bonitas, tem cenas legais, mas no começo, por exemplo, tem muitas cenas truncadas.
Muitas cenas que as coisas acontecem fora da cena, a violência toda acontece fora da cena, pra deixar uma classificação etária baixa, né, pra poder crianças assistirem, mas eu acho que dava pra ter tido uma solução um pouco mais criativa. Eu senti que faltou isso, soluções criativas pra lidar com o desenvolvimento de algumas cenas. Tá que alguns movimentos são complexos, tá que algumas ações são muito violentas pra você mostrar em cena, mas escolher deixar o personagem de costas ou escolher deixar fora de cena totalmente, eu não achei tão legal. Então eu senti que faltou muito disso, de usar a criatividade pra contar a história. E eu não vou falar que eu queria um Aranhaverso, realmente. O Homem-Aranha no Aranhaverso, ele meio que resetou a nossa cabeça pro que é uma animação criativa. E, de fato, teve vários outros filmes que beberam muito nessa fonte de usar a animação a níveis de loucura. Mas não precisa ir tanto pra aí. Vou citar aqui um exemplo das animações do Cartoon Saloon, como Wolf Walkers, A Canção do Oceano. São animações puramente 2D, eu acho que mexe muito menos com 3D do que esses outros exemplos que eu falei. E animações com classificação indicativa baixa, mas que mexem com algumas coisas que são um pouco mais complexas, por assim dizer, e que usa o visual para trazer essa mensagem de um jeito muito eficiente. Então, eu sinto que faltou um pouco disso aqui no filme do Rohirrim, essa criatividade visual. O roteiro, ele é esquisito, é um filme comprido demais, ele tem 2 horas e 10. É uma animação de 2 horas e 10. Ele é muito comprido. E no meio você sente que ele tá demorando. Eu vi um comentário no Letterboxd falando que você sente que ele parece ser mais lento e mais demorado do que qualquer um dos 3 Senhor dos Anéis, que tem 3 horas, né? Tem mais de 1 hora a mais. Mas esse filme, ele parece ser mais lento mesmo, ele parece durar mais. E eu também acho que é uma coisa negativa, eu acho que dava pra ter taiado uma meia hora nele e deixar mais interessante. Não acho que deveria ser uma animação frenética, com coisa acontecendo o tempo todo. Não, precisa ter respiro. Mas é que aqui tem muitas vezes que a história ela anda em círculos e nada acontece. E isso é um pouco frustrante. E outra, o romance, entre muitas aspas, proibido, né, entre a protagonista e o vilão, poderia ser tão melhor explorado, poderia ser tipo o cerne da história, esse relacionamento entre os dois, mas não, o ápice, a catarse são as cenas de batalha, são as cenas de guerra, que são animadas de um jeito tão blé, sabe? Então é meio que isso a sensação que fica. Tinha potencial pra ser uma coisa melhor do que foi, mas não é ruim. Eu dei 3,5 estrelas. Eu me diverti. Eu gostei de voltar pra esse mundo. Eu gosto da Hera. Gosto muito do design dela. Eu gosto de terem mais mulheres com nomes no mundo dos Senhor dos Anéis. Mas eu achei uma oportunidade perdida pra muitas coisas que poderiam ser melhores. Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim tá disponível na Max. Próximo filme, Educação, filme inglês de 2009, dirigido pela Loni Sheffig. Esse filme tem um dos primeiros papéis de destaque da Carey Mulligan, super nova. Acho que foi o primeiro filme que ela foi protagonista e ela tá excelente, já mostrava potencial desde aqui. Esse foi um filme que eu gostei bastante. Ele vai acompanhar a Jenny. Ela é uma adolescente britânica nos anos 60, que ela vive, assim, muito na dela, na casinha dela, da casa pra escola pra casa. Os pais dela ficam muito em cima pra ela ir bem na escola, pra ela ter boas notas, pra ela passar na faculdade. Ela é uma boa aluna, ela é uma menina inteligente, ela quer ir pra Oxford. Só que ela também tem as ambições dela, tá nos anos 60, ela quer ouvir música, ela quer ver filmes, tem várias coisas que ela quer e que ela almeja que os pais dela acham que são grandes besteiras, ou que é tipo, coisa de juventude, para com isso, para com esse negócio de cinema e tal. Até que um dia ela cruza caminho com um cara bem mais velho. Assim, quando eu digo bem mais velho, um cara de uns 30 anos. Ele tem um carro que, né, não é uma coisa assim tão comum na época. Ela não é uma menina pobre, ela mora num bairro classe média. Você vê que os pais dela têm dinheiro pra mandar ela pra faculdade, mas não tem dinheiro pra grandes outras coisas. Então ela conhece esse cara que tem um automóvel e ele fica muito interessado nela e eles conversam sobre tudo e ele tem interesse no que ela tem interesse e ele gosta de ouvir música, ele gosta de ir no cinema e ele frequenta os salões e conhece a arte. Então, assim, ela fica fascinada com esse cara.
Então eles conversam um dia, eles conversam outro dia. Aí no outro dia ele tá convidando ela pra ir no centro ver uma exposição, pra ver uma orquestra tocando. E ela vai. E aí você pergunta cadê os pais dessa criança? Pois bem, ela fica meio assim no começo, conta pros pais dela. E os pais dela ficam meio assim, mas aí quando ele vai lá e se apresenta, eles acham ótimo, porque é um homem rico que tá com interesse na filha deles. Essa parte é bem curiosa, por assim dizer, porque os pais dela queriam que ela fosse para Oxford, porque ela teria uma educação superior e lá ela estaria em contato com a elite intelectual do país, com filhos de famílias ricas. Então ela seria uma pessoa interessante, uma pessoa culta, porque assim, não é qualquer pessoa que passa em Oxford, então ela é inteligente, ela é culta, ela consegue conversar sobre vários assuntos, tá ali conhecendo o pessoal. Então assim, a lógica, né, dos pais da época era: quero que minha filha vá para uma faculdade boa para que lá ela encontre um bom partido e faça um bom casamento. Não porque eu quero que ela seja uma boa profissional, ou que eu quero que ela seja uma pensadora, uma questionadora. Não, eu quero que ela vá lá porque assim ela encontra um bom marido. E aí, quando os pais da Jenny percebem que ela já encontrou esse grande partido sem nem ir pra Oxford, eles relaxam completamente. Ela começa a faltar na escola, as notas dela começam a cair, e ela começa a sair mais que esse cara, sem supervisão. E aí eles acabam se envolvendo. Só que assim, eu não acho que é spoiler falar que eventualmente as coisas não são o que elas parecem ser e vai ter um choque de realidade ali que vai nos levar até a lição do filme. Eu vou manter mistério do que é, porque eu também quero que vocês assistam o filme, mas eu acho que a lição que fica, que é uma lição atemporal, é que a gente precisa ser nós mesmas, independente das nossas relações com as outras pessoas. A gente tem que ser independente financeiramente, emocionalmente, de todas as maneiras. Porque se a gente for colocar nossa existência toda na mão de uma pessoa, a gente pode sair muito machucada e sem nada disso, né? O filme fala bem mais sobre isso, de um jeito bem mais interessante do que eu tô pondo aqui. É um filme que tava na minha lista fazia bastante tempo, eu não sei porque eu não vi antes. Eu acho que se eu tivesse visto esse filme na época que ele saiu, ia ser uma experiência muito diferente, porque eu teria uma idade mais próxima da protagonista, né? Mas vi agora com a sabedoria dos meus 30 anos, e eu acho que é um filme muito interessante pra assistir com suas filhas, sobrinhas, primas, adolescentes, ou que estão no começo da vida adulta, que às vezes tem essa mentalidade de eu preciso de um marido rico, eu quero ser bancada e não sei o que tem, porque às vezes a gente fala brincando, né? Mas a verdade é que é perigoso ser tão dependente de alguma pessoa assim, sabe? Porque quando você coloca todo o seu valor na mão de uma pessoa, quando essa pessoa fala que você não vale mais nada, você não vale mais nada, de certa maneira, né? Então eu acho um filme bem legal de ser visto, de ser discutido. É um filme bem, assim, tradicional do ponto de vista cinematográfico. Ele não traz nada super uau. Ele tem uma narrativa linear muito fácil de acompanhar, muito fluida. Ele tem menos de 2 horas, ele tem um ritmo bom. Bem bacana, gostei, recomendo, assistam com meninas mais novas e discutam com elas sobre os valores e sobre a mensagem do filme e sobre o que a gente quer pra nossa vida. Porque é um filme que se passa nos anos 60, tem algumas coisas que são um pouco da época ou um pouco datadas da época que o filme foi feito, mas mesmo assim eu acho que tem várias coisas interessantes que a gente pode discutir, que são atemporais, né, sobre ser uma mulher e estar sujeita a muitas coisas nesse mundo, né. Teve vários momentos do filme que ele me lembrou Priscila, da Coppola, mas eu acho que é só um recorte de época e de tratar um pouco de um tema sobre essas gaiolas de ouro que às vezes as pessoas se colocam e como é buscar a identidade quando você percebe que o seu mundo tá desmoronando. Enfim, Educação tá disponível no HBO Max. Próximo filme, Sabor da Vida, um filme japonês de 2015, dirigido pela Naomi Kawase. Não confundir esse filme com o filme francês, que é O Sabor da Vida. O filme japonês é apenas Sabor da Vida, ou se você estiver procurando em águas turbulentas da internet, o título em inglês dele é Sweet Bean. Eu nunca li nada da literatura de cura, né, do healing fiction, que o pessoal chama, que são aqueles livros que sempre é tipo sobre uma loja de conveniência, uma livraria e um gato e uma confeitaria. Eu nunca li,
Mas eu já li algumas sinopses, eu já vi algumas impressões e pelo que eu vejo, né, segundo esse conceito que eu tenho na minha cabeça e esse filme que eu assisti, eu acho que O Sabor da Vida encapsula bastante desse sentimento desses livros. A gente tem 3 personagens que os caminhos deles se entrelaçam e eles acabam impactando na vida um do outro. O Sentaro, ele tem uma barraca de dorayaki, que é um doce japonês, que é uma panquequinha recheada com um doce de feijão. Ele tem essa barraquinha, ele vende esse doce. Ele tem lá as coisas dele, tem um segredo, né? Conforme o filme vai avançando, a gente descobre que tem alguns fantasmas no passado dele. Tem a Wakana, que é uma colegial, que ela sempre vai lá comer depois da aula. Ela tem as coisas de colegial dela. E a Toku é uma idosa de 76 anos, que ela aparece lá um dia pedindo um emprego, e aí o cara fica meio assim, porque nunca viu ela, e ele vê que a mão dela tem alguns machucados, algumas coisas, ele fica meio assim de contratar ela e tal, também porque ele acha que não precisa de ajuda, mas ela fica lá, até que eventualmente ela começa a trabalhar pra ele, que ela fala que o doce que ele faz não é muito bom, e ela vai ensinar ele a fazer uma receita lá maravilhosa. E aí ela vai e faz uma receita maravilhosa. Só que você vê que ela tá escondendo alguma coisa, que tem esses machucados na mão, aí o pessoal vê esses machucados na mão dela e ficam falando coisas e tal, né? E aí isso acaba virando uma questão que pode levar a barraquinha à falência, porque o pessoal fica inventando história. Essa é meio que a premissa do filme, né? Eu não acho que é spoiler falar que a mulher, ela tem hanseníase, e ela inclusive mora numa colônia, né, de pessoas com doença de pele, né, pessoas com hanseníase. Antigamente o nome era lepra, tanto que existe todo um estigma com a doença, de achar que é contagiosa, várias outras coisas. Tanto que antigamente faziam colônias, né, com os doentes e isolavam eles. Hoje já sabe-se que não é contagioso, não é fatal, tem tratamento. Eu lembro que teve uma campanha do governo no começo dos anos 2000 que eu aprendi tudo que eu sei daquela campanha, que eu lembro que era uma propaganda. Tinha um pessoal na praia e tava uma fila, sei lá, pra um carrinho de sorvete. E aí tava uma mulher na fila e tava na vez dela, só que ela tava distraída. Aí uma criança encostava no ombro dela sem falar nada, né, pra apontar, e a mulher não sentia nada, né. E aí ela começava a falar, e aí percebia que a mulher não tava sentindo, que a criança estava encostando nela. E aí entrava o narrador falando: se você tem alguma mancha na pele que você encosta e não sente nada, procure tratamento. Isso faz mais de 20 anos, mas eu guardei muito. Eu guardo muitas informações dessas campanhas de conscientização. Por exemplo, eu lembro que a prefeitura da minha cidade fez um jingle, uma musiquinha no rádio, com os sintomas de tuberculose, pra falar que tuberculose tinha cura. E até hoje eu me pego cantando essa música com os sintomas da tuberculose, principalmente quando eu tô com tosse faz muito tempo. Graças a Deus nunca foi tuberculose, mas tuberculose tem cura. Procurem o postinho mais perto de vocês. Eu me perdi onde eu tava. Enfim, o filme, ele tem um valor social de fazer a conscientização sobre a hanseníase, da figura da Tokui, e também de contar essa história, né, dessas comunidades isoladas, do pessoal, como eles encontravam família nesse lugar, porque vários deles eram excluídos da própria família, né. Mas o filme, ele é principalmente sobre a transformação através da culinária. As cenas deles cozinhando são lindas, são muito bem filmadas. Tudo é muito bem filmado, tudo de muito bom gosto, tudo é muito bonito. Esse filme é tudo lindo, bonito. Ele tem a mensagem dele, ele tem um momento de fazer chorar, ele tem um momento de emocionar. Vai ser aquele filme que vai tocar você de alguma maneira, porque ele é todo feitinho pra emocionar, mas não de um jeito tão tradicional, de um jeito tão convencional. Mas eu gosto muito dessa pegada do apego pela comida e do afeto pela comida e das cenas da cozinha sendo quase um ritual e sendo filmadas com o respeito que ela merece. Gostei bastante e gostei ainda mais que eu assisti ele de graça no Sesc Digital. Ele vai estar disponível até dia 28 de setembro na plataforma do Sesc Digital, que é um streaming gratuito que tem vários e vários filmes. Então, se você estiver ouvindo esse podcast antes dessa data,
vai lá e assiste de graça, que vale muito a pena. Oi, no começo dessa gravação eu devo ter comentado que minha voz não tava muito boa e que eu tava planejando colocar o episódio naquela semana mesmo assim. Então agora, né, Larissa do Futuro aqui, eu já sei que atrasou uma semana, porque aquele pedaço foi o último pedaço que eu consegui gravar na semana passada. E agora eu tô aqui dia 12, tentando finalizar o episódio pra ele ir ao ar dia 16. Sábado, daqui a pouco. Ainda estou um pouco rouca, mas eu acho que minha voz tá bem melhor. E eu acho que eu vou conseguir terminar, então vamos lá. Indo agora pro top 5 do mês, que assim, os filmes que eu falei até agora, eu acho que são filmes bons, tirando o reality, mas aqui pra frente é meio que a nata de um mês bom, né? Vamos lá. O próximo filme é Livrando a Cara, ou o título original dele, Saving Face. É um filme que tava no meu radar já fazia muito tempo, porque ele é um filme de 2004. Ele é dirigido pela Alice Wu, que é a diretora de um filme original da Netflix que chama Você Não Imagina, Você Não Pode Imaginar, que é o The Half of It. Que é um filme que eu gostei muito, eu assisti na pandemia, ele saiu durante a pandemia, eu gostei muito, eu acho que eu já comentei aqui em alguns momentos, de um drama de amadurecimento meio indie, que saiu com o selo original da Netflix, mas ele é bem diferente, assim, do que a gente tem na cabeça enquanto original Netflix. E aí eu tinha visto que esse tinha sido, não sei se o primeiro, mas um filme de destaque dela, e eu botei ele no meu radar. E aí teve o Prime Day, algumas semanas atrás. Eu tava zapeando pelo Prime Video, porque de vez em quando eles fazem promoção dentro dos canais do Prime Video, quando tem alguma promoção na Amazon. E tava com um prazo estendido de teste, né? Se você nunca tivesse assinado algum canal, você tinha 30 dias ao invés de 7 pra testar. E aí eu falei, vou pegar um canal aí que eu nunca peguei nessa, né? Porque eu percebi que tem 50 mil canais dentro do Prime. E eu achei um que chamava Sony One, chama, né? Ele ainda existe. E um dos filmes que eu vi nesse Sony One foi esse. Na verdade, foi o que me fez assinar o Sony One, porque é um filme que eu tô de olho faz muito tempo, eu nunca vi ele em stream nenhum. Eu lembro da capa do DVD dele, de ver na locadora, mas depois eu nunca mais vi, tanto que eu fui achando que era um filme Sessão da Tarde, de fato ele é, salvo uma outra coisa, ele é uma vibe meio Sessão da Tarde, assim, mas eu achei que seria uma comédia romântica de lésbicas, porque é um filme LGBT, a diretora, ela é LGBT, né, ela conta histórias LGBTs, e o filme só que o pôster, né, tem duas mulheres, né, uma com uma roupa casual e uma outra vestida de noiva. Eu achei que fosse talvez o casal e teria alguma série de desencontros que uma iria pro casamento e aí na hora do casamento elas iam perceber que elas na verdade eram certas uma pra outra e ia cancelar tudo isso. Mas eu estava enganada porque o pôster na verdade é mãe e filha. Vamos lá, sobre o que é o filme. O filme, ele centra numa comunidade chinesa nos Estados Unidos, em Nova York, e nas pessoas que vivem nessa comunidade, uma comunidade muito fechadinha, assim, todo mundo se encontra no clube dessa comunidade, eles moram no mesmo bairro e tal. E aí a gente tem a Will, que ela é uma médica, ela é super bem sucedida, e ela saiu dessa comunidade, assim, no momento que ela conseguiu, ela saiu porque ela sempre soube que ela não se encaixava, ela já sabia que ela gostava de meninas já fazia um tempo, e ela se sentia muito sobrecarregada com esse negócio da comunidade, ela queria fazer a vida dela. Então ela saiu. A mãe dela ficou na comunidade morando com os avós, porque aconteceu um negócio que o pai dela largou dela. Teve um divórcio que não foi um negócio muito bem visto, porque é uma comunidade bem tradicional e tal. Aí a mãe dela ficou lá pra trás. Só que aí o filme começa quando duas coisas acontecem. Quando a Will conhece a Vivian, que também é da comunidade, mas ela também não participa muito, por isso que elas não se conheciam direito. Tipo, se conheciam, mas não tinham reparado uma na outra, mas aí elas vão na mesma reunião, no mesmo baile ali da comunidade, e elas trocam os olhares, assim, e elas ficam meio que, nossa, como que eu nunca reparei nessa menina linda, não sei o que tem que lá. Então começa a nascer um negocinho ali entre as duas. Mas o que é talvez a parte maior do filme é a questão da mãe da Will, porque ela se descobre grávida. E aí isso é meio que um escândalo, porque o marido dela abandonou ela tá lá
sem nenhum pretendente, sem nenhuma pessoa ali. Então ela tava morando com os pais dela, que já são bem idosos. Ela foi uma mãe jovem, né? Então a Will tem, sei lá, 20 e pouquinho. A mãe dela tem 40 e poucos no máximo. Só que aí os pais dela, né, os avós da Will, expulsam a mãe da Will. Tipo, você tá grávida, você não tá casada, que vergonha pra nossa família e tal. E aí ela vai morar com a Will. E aí isso é um grande problema, porque a mãe dela não aceita muito bem que ela goste de meninas, ao mesmo tempo que tem essa gravidez misteriosa que a mãe dela se recusa a falar, então ela fica meio que sem saber como ajudar. E a relação mãe e filha é uma parte muito grande desse filme. E é uma parte muito legal, é um filme muito legal, assim. Eu gostei muito desse filme. Ele é muito bonito, ele lida com vários assuntos, alguns mais espinhosos do que outros, mas de um jeito bem bacana. Ele tem esse foco muito grande na comunidade chinesa, então uma parte bem grande do filme é falado em chinês. Eu acho que proporcionalmente é mais falado chinês do que inglês no filme mesmo, o que é bem curioso. Eu fiquei o tempo todo olhando pra atriz da mãe e pensando, nossa, eu conheço ela, de onde eu conheço ela? Ela faz Twin Peaks? É que eu tô vendo Twin Peaks também agora e é daí que eu conheço. Twin Peaks é do começo dos anos 90, o filme aqui é de 2004, mas ela mudou muito pouco nesses 10 anos. E no geral é um filme muito bom, eu recomendo bastante. Livrando a Cara ou Saving Face, que é o título original. Talvez seja um dos jeitos mais fáceis de achar ele por aí. Mas eu fiquei feliz de achar ele no Sony One, que é um dos canais que tem dentro do Prime Video. Próximo filme é o Dublê, ou The Fall Guy, como é o título original. Filme norte-americano de 2024, dirigido pelo David Leitch. Ele que é o diretor de filmes de ação, Deadpool, Atômica, produziu os filmes do John Wick. Ele começou a carreira dele como dublê, e aí ele foi crescendo de dublê, foi para supervisor, coordenador, começou a dirigir, tá aí nesse nicho de filmes de ação. E o Dublê é uma comédia de ação com foco muito grande nos profissionais de dublê, né? Que eu acho curioso, eu achei interessante, é meio que uma homenagem à profissão, por assim dizer. O nosso protagonista, que é o Ryan Gosling, ele é um dublê de um ator, ele trabalha sempre com o mesmo ator, que é interpretado pelo Aaron Taylor Johnson. E engraçado que eles não se parecem nem um pouco, mas do jeito que o filme caracteriza eles são ligeiramente parecidos. Você acredita que um é dublê do outro, por mais que na vida real, entre aspas, eles não se pareçam tanto assim, pelo menos é o que eu acho. Mas aí o Ryan Gosling, ele é o dublê desse cara. E aí tem muitos atritos, né, do cara se achar estrelinha e não dar muita bola pro dublê, e na entrevista falar que é ele que faz todos os stunts dele, né, todas as cenas de ação dele. E o personagem do Ryan Gosling fica meio ressentido disso, então vai saber o quanto de história real tem nesse filme. Mas o filme também é um romance. É um filme desses filmes que acontecem várias coisas, né? Tem ação, tem um elemento ali de... Não é exatamente um mistério, mas acontece uma situação que tem uma urgência, né? E tem a parte do romance também, porque o personagem do Ryan Gosling, ele é muito amigo da personagem da Emily Blunt, que no começo do filme ela é meio que uma diretora de segunda unidade e tal, tá ali na produção. Eles são amigos, dá a entender que eles já tiveram algum romance, alguma coisa assim breve no passado. E acontece um acidente no set. Eles estão gravando um filme, né? Você é introduzido a todas as dinâmicas do elenco enquanto eles estão gravando esse filme. Acontece um acidente e o Ryan Gosling, ele fica fora, ele resolve sair, assim, da indústria, vai trabalhar com outra coisa, até porque ele fica bem machucado, ele demora pra se recuperar. E aí ele resolve sair desse mundo. E aí ele é chamado de volta porque a Emily Blunt vai fazer um filme, ela vai dirigir, a estreia dela na direção. É uma ficção científica toda esquisita que ela foi gravar na Austrália. E ela pediu pra ele tá lá, e esse é o dublê do Aaron Taylor Johnson. E é porque ela pediu, ele resolve ir, só que no fim ele se vê numa teia de coisas e de confusão e de... Nossa, a história desse filme ela é meio complicada às vezes, de um jeito que não precisava ser tão complicado assim, mas é isso que importa. Ele era um dublê, sofreu um acidente, ficou um tempo fora, voltou,
e se meteu numa treta, assim, que ele precisa resolver enquanto tá gravando esse filme, que é uma mistura de Duna com Mad Max, enquanto presta homenagem ao cinema de dublê, ao cinema de ação, a vários clichês e estereótipos do gênero. E sendo um filme leve, um filme engraçado, que tem piadas, tem momentos bons, tem momentos bonitinhos. E é isso, é uma pipocona, gente. É uma sessão da tarde, assim, bem gostosa. Eu assisti no domingo à tarde, foi bom, me diverti, bem feito o filme. O elenco é bem carismático e foi divertido. O dublê tá disponível no Prime Video. Próximo filme, Better Man, ou aqui no Brasil ganhou o subtítulo de A História de Robin Williams, também conhecido informalmente como o Filme do Macaco. É o filme do Robin Williams, gente. Não sei se vocês conhecem o cantor, não é o ator. É o cantor inglês, que era hit nas novelas da Globo no começo dos anos 2000. Sempre tinha umas músicas dele na trilha sonora, de Mulheres Apaixonadas, essas coisas. Ele fez parte de uma boy band que eu não sabia, esqueci o nome, mas foi meio que uma coisa importante na vida dele. Ele fez muito sucesso no começo dos anos 2000, eu lembro dele. Depois ele deu uma sumida, mas aí ele apareceu pra cantar na abertura da Copa do Mundo da Rússia, de 2018. Eu achei isso a coisa mais aleatória do mundo, que eu fiquei, nossa, mas ele nem é russo e é 2018, ele nem é tão relevante assim, o que ele tá fazendo ali? Mas assim, coitado, né? Agora eu vi o filme dele. Better Man faz parte dessas biografias que acontecem enquanto a pessoa retratada está viva e a pessoa meio que quer fazer um retrato com camadas de cinza, não quer ser aquela coisa que é só uma homenagem. Ele quer mostrar, tipo, não, realmente, eu fui um babaca aqui nessas horas e tal, peço desculpa e tal. Similar com Rocketman, algumas coisas. O diretor, ele produziu Rocketman, é o Michael Grace. Ele dirigiu aquele musical lá com o Hugh Jackman, lá do Grande Show, que ele é o cara do circo. Enfim, é uma pessoa com experiência com musicais. E o filme vai contar desde a infância do Robin Williams numa cidadezinha do interior, uma cidadezinha suja, escura, de algum interiorzão da Inglaterra. E ele sofrendo bullying, e ele querendo ser cantor, ele querendo ser famoso, e o pai dele com mania de grandeza também, até que eventualmente tem um produtor lá querendo juntar uma galera pra uma boy band, e aí ele vai lá e faz o teste, passa, e como a vida dele foi desde então, e vai até o presente. Eu não sei se vai até o presente, mas ele tem um arco, assim, um arco de muitos excessos, muitos vícios. Ele começou muito novo e então começou muito cedo os excessos da parte dele e as coisas subindo pra cabeça. Apesar que em alguns momentos o filme tem tipo, olha, eu posso ser um babaca, mas olha como sou talentoso. Às vezes ele fica meio assim, mas de maneira geral eu achei um filme divertidíssimo, que você não precisa saber nada sobre aquele cara. A escolha do protagonista ser um macaco, ao invés de pegar um ator e fazer um trabalho ali pra ficar parecido com o Robin Williams, de botar esse macaco e usar várias simbologias de como ele se sentia um animal várias vezes, e tem várias leituras que dá pra fazer. Eu acho interessante, causa um estranhamento. No começo é muito estranho, mas eu vou te falar que com uns 10, 15 minutos você acostuma com o macaco e você compra o macaco sempre. Eu comprei muito ele. As cenas musicais são muito legais, principalmente Rock DJ. Nossa, a cena do Rock DJ é muito legal, mas tem várias outras também. Todas as músicas são músicas ou do Take That, que era a boy band, ou da carreira solo do Robin Williams. Não tá assim, ele não canta no momento que ele tava compondo a música, não, elas estão ali pra preencher o emocional daquela cena, não que elas estão lá quando elas foram feitas ou quando elas estouraram. Meio que ajuda pra contar essa história que ele tá querendo contar. Mas no geral eu gostei bastante, porque eu gosto de musical. Ele não tem vergonha de ser musical e de ser grandioso nas horas que tem que ser. A história anda. Eu confesso que eu perdi um pouco o interesse, assim, na metade final. Vão acontecendo várias coisas que eu fui cansando, porque é um filme um pouquinho grande. Ele tem 2h15. Então ele se estende um pouco. Eu acho que ele fica um pouco cansativo, mas ele volta, assim, tem um final emocionante e tal. Mas eu acho que o começo dele é muito bom. A primeira hora dele é muito, muito boa. Aí depois ele
cai um pouco, mas ainda assim é um filme bom, eu gostei bastante. Voltei a ouvir Robbie Williams, fazia anos que eu não ouvia Robbie Williams. Tava tocando hoje no carro Rock DJ, eu não acho que isso é interferência do filme, mas achei curioso, porque antes eu não prestava tanta atenção assim nas músicas dele quando tocava no rádio. E é isso, também assisti no Prime Video. Também uma boa recomendação, assim, menos sessão da tarde, porque né, tem bastante abuso de substâncias e drogas e tal. É quase cartunesco, né, ver o macaco fazendo tudo isso. Mas, mesmo assim, eu não assistiria esse filme com crianças, por exemplo. Próximo filme, Superman. Sim, o filme de 2025, dirigido pelo James Gunn. O grande retorno da DC. Fui no cinema ver esse filme. E, nossa, gente, eu adorei. Assim, eu nunca me importei muito com o Superman, vou confessar aqui. Essa figura dele ser sempre muito certinho e tal, nunca me conquistou tanto. Eu não tenho apego com os filmes do Christopher Reeve. Eu acho que eu já vi pedaços. Eu acho que eu assisti quando eu era criança, mas eu não tenho nenhuma grande memória dele. Eu lembro de ter assistido o filme do Superman O Retorno quando saiu. Aquele que o Kevin Spacey é o Lex Luthor. Mas também não lembro de nada, além disso, do Kevin Spacey ser o Lex Luthor. Eu não lembro de nada de Smallville, a não ser ver as vinhetas no SBT, mas eu não tenho memória de assistir. E que mais que eu posso falar de Superman? Eu não tenho apego, eu não tenho tanta lembrança. Quando eu assistia aos desenhos da Liga da Justiça, eu sempre gostava mais da Mulher Maravilha, do Batman, do Super Gêmeos, sei lá, de qualquer pessoa menos o Super-Homem. Então, assim, não tenho tanto conhecimento dele e muitos preconceitos. E aqui eu acho que eu finalmente entendi o que é o Super-Homem, o que ele significa pra que ele tá ali, né? Por que ele é tão certinho. Eu achei tão bonitinho, tão genuíno, assim, o jeito dele de olhar pro mundo e de encarar a vida e de acontecer a história desse filme. Um dos trunfos desse filme é ele não querer ser uma história de origem do zero. Porque, né, já foram tantas. A figura do Superman já tá tão, assim, na nossa cultura que a gente não precisa de mais um filme mostrando ele chegando na Terra e ele sendo criado na fazenda e tal. Então já começa com ele sendo Super-Homem há um tempo. Ele já tem o Lex Luthor de olho nele há um tempo. Ele tá tentando equilibrar a vida dele, vida dupla de jornalista e de Super-Homem. Até que acontece a história do filme. Eu nem lembro mais qual que é o pontapé inicial. Eu acho que não importa, assim, tem várias coisas acontecendo. E aí você vai vendo a vida dele como Superman. Tem um embrião de uma Liga da Justiça nascendo ali, com outros personagens que tem esse núcleo de apoio. Tem o pessoal do jornal, que é o meu núcleo favorito, porque eu adorei a Lois Lane. Também é uma coisa que eu acho que eu vou gostar do Super-Homem o tanto que eu gostar da Lois Lane. Porque os filmes do Zack Snyder, a Lois Lane quase que não aparece. Quer dizer, eu não assisti muito do Zack Snyder pra falar com propriedade. Não assisti o Homem de Aço, por exemplo. Mas os outros que eu vi, ela só tá lá e ela não faz muita coisa. Ela meio que só tá lá, enfim, eu não lembro. Eu não quero falar de Zack Snyder aqui hoje. Vou falar só do filme do James Gunn de 2025. E gostei muito da Lois Lane porque ela é útil pra história. Ela é útil enquanto jornalista. Você entende que ela é uma jornalista e uma jornalista muito boa, porque na história ela é. A Lois Lane ganhou Pulitzer, ganhou prêmio e tal. Então você tem que acreditar que aquela mulher ali não começou a trabalhar ontem e é muito boa na profissão dela, e isso a gente consegue acreditar no filme. Ela é meio que um oposto da figura do Superman, o que dá um equilíbrio, que não fica só aquele negócio, não, o bem vai vencer porque o bem, não sei o que tem que lá. Então dá uma equilibrada, assim, no aspecto de Golden Retriever que esse Superman tem. Ela tem mais essa vibe de gato preto. Achei que combinou super. Só que ao mesmo tempo ela não é aquela personagem que é tipo, eu vou me colocar na situação de perigo, mas eu vou me salvar porque eu sou uma mulher forte, independente, que consigo me salvar, tipo. Esse estereótipo, ele até que era legal na primeira ou na segunda vez que fizeram, mas depois
Cansou porque era esquisito, porque nem sempre faz sentido esse tipo de narrativa, né? E aqui no filme ela não se bota em situações de perigo aleatórias pra ser salva ou pra se salvar, mas ela é útil pra história e ela é uma personagem bem construída fora de todo o rolê super acontecendo. Então, gostei muito de Lois Lane, gostei muito da patotinha do jornal. Queria que eles aparecessem mais, queria que eles fossem mais relevantes pra história. Eles são, mas eu queria que tivesse mais cenas assim deles confabulando e tendo um impacto maior das confabulações deles pra história. A parte da Liga da Justiça é legal também, pro Superman não ficar sozinho, fazendo tudo sozinho. Achei interessante que é um monte de gente aleatória que não tem esse peso de tipo, já trazer o Batman pra cá. Não tem ninguém pra ofuscar o Super-Homem, mas eles têm os seus momentos lá. Gostei do Lex Luthor do Nicholas Hoult. Gostei do menino que faz o Super-Homem. Menino, ele tem a minha idade. Eu achei ele carismático. Eu entendo a diferença dele como Clark Kent, como Super-Homem. Não é só o óculos. Dá pra ver que são pessoas diferentes. Eu cairia muito que são pessoas diferentes. Mas, enfim, adorei o filme de Super-Homem. Achei meio Sessão da Tarde também, mas no sentido de ser uma história... Mas no sentido de ser uma aventura leve, gostosa de ver, que tem, sim, os seus significados, mas o pessoal fica falando, nossa, é um filme super político e não sei o que tem, não sei o que lá, tipo... Claro que é político, porque tudo é político, nada existe num vácuo. Toda produção cultural, mesmo a massificada, ela é um produto de sua época e o que acontece no mundo à sua volta enquanto ela está sendo feita vai ter uma interferência no produto final. E é claro que o tempo que a gente vive vai ter uma interferência na nossa leitura desse dito produto. Então, nada existe no vácuo. E o filme tem algumas posições relativamente corajosas para um produto massificado. Dito isso, gente, o pessoal às vezes fica meio maluco nas hipérboles, né? O filme de Super-Homem, eu acho que ainda deve estar no cinema. Eu assisti bem no começo de julho. Agora a gente já tá na metade de agosto. Eu imagino que ele deva chegar na Max mais pro final do ano, talvez novembro, dezembro, mas por enquanto daquele jeito, né, de ver. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ver, vejam sim. Pra fechar esse episódio, que já tá em mais de 1 hora de bruto, sei lá quanto que vai dar editado esse episódio, Deus me ajude, mas vamos para o melhor filme desse mês e quiçá melhor do ano, assim. Candidato fortíssimo pros melhores de 2025, Pecadores, do Ryan Coogler. Filme que chegou no cinema alguns meses atrás. Eu não sabia que filme era esse. Eu talvez tinha ouvido alguma coisa que o Ryan Coogler ia botar filme novo, mas aí ele estreou e de repente eu vi todo mundo falando desse filme, falando coisas ótimas. E aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver esse filme. Só que aí só tinha uma sessão legendada aqui em Bauru, que era, sei lá, 10 da noite. E aí não teve condição de eu ver no cinema, acabou passando. Aí ele chegou na HBO Max 2 dias depois do meu aniversário, então eu falei, vai ser agora que eu vou ver. E eu vi, e realmente é o filme do ano. Ele é um filme que ele transita muito entre gêneros, e é daquelas histórias que se passam toda numa noite. A primeira cena é uma coisa acontecendo, uma coisa assim pra chamar muita atenção, assim, de uma situação muito absurda que a gente vê. E aí o filme volta, tipo, 24 horas antes. E aí a gente vê tudo o que aconteceu pra acabar naquilo que a gente viu lá no começo, do cara correndo, desesperado, gritando. Então, toda a história do filme se passa nesse dia. É um filme de época que se passa ali no começo do século XX. Nessa comunidade, né, tem ali num vilarejo no delta do Mississippi, lá nos Estados Unidos, onde tem ali uma comunidade negra, né, que se mantém ali junta. E aí chegam 2 irmãos, 2 gêmeos. Os 2 são interpretados pelo Michael B. Jordan. Você entende que eles já faziam parte dessa comunidade, mas que eles saíram e voltaram com uma certa reverência. E também um certo medo, assim. Você percebe que as pessoas admiram e temem os 2 meio que em igual medida. E você vai meio que tentando entender, né, da onde que eles vieram e por que eles causam toda essa comoção. Mas eles vão lá, eles compram um galpão lá, eles querem transformar aquele galpão num bar, num lugar pra comunidade se reunir depois do dia de trabalho e
beber e ouvir música e ficar lá de boa. Então, durante o dia, eles estão indo atrás das coisas pro bar, vão atrás da pessoa que vai cozinhar, vão atrás de comprar bebida, vão atrás das atrações, das pessoas pra tocar, o pessoal pra ficar na porta. E aí você vai entendendo como que aquela comunidade funciona. A primeira hora do filme é isso. É essa coisa que você sabe que vai acontecer alguma coisa, porque a primeira cena é a consequência do que aconteceu. Mas a primeira hora é construção. São eles andando naquele bairro, naquela vila, e falando com as pessoas, e juntando as coisas. Tem algumas cenas ali que você sente uma tensão entre brancos e negros, quando aparece uma pessoa branca em cena e tal, na hora que eles compram o galpão, tem essas tensões. Essas tensões raciais é meio que uma das bases do filme, então não é uma coisa que você simplesmente ignora, e não é feito para ignorar. Então, no começo tem essa construção, e aí também cada um dos gêmeos meio que tem um interesse amoroso, essas mulheres vão aparecer, e cada um vai lidar de um jeito com essas situações. Então, primeira hora é construção, você vai entender quem são aquelas pessoas, o que é aquele lugar, e o que tá em risco ali, né, o que tá acontecendo. Até que eventualmente chega a noite, e eles abrem o bar, as pessoas começam a chegar, e começam a ficar lá e a celebrar, até que tem uma coisa esquisita. Desde algum tempo você já sente que tem alguma coisa esquisita, até que eventualmente vai culminar. Só que quando culmina, algumas pessoas poderiam falar que demora um pouco, de fato demora. Mas é que a questão, eu não vou nem fazer mistério sobre o que é, porque em vários sinopses fala o que é, e eu acho que é um fator que pode dar mais vontade ainda para as pessoas de verem, que é vampiros. No final teremos vampiros. E várias pessoas vão morrer, isso não é spoiler. Mas como a gente já passou tanto tempo com aquela galera, a gente já entendeu o que cada uma significa na vida da outra, a importância ali daquela comunidade, que quando alguém morre, você sente, porque foi bem construído. E isso é um dos méritos do filme. O filme tem vários méritos, mas um deles é fazer você se importar com cada pessoa que fica pra trás, com cada pessoa que se machuca nesse ataque de vampiros. E isso não é uma coisa fácil de fazer. Então por isso que eu falo que ele transita muito entre gêneros, porque eu não acho que ele é puramente um terror. Ele tem muitos elementos de terror. Quando a ação vai, ela fica um pouco sangrenta, mas tem outras coisas além disso. Eu acho que ele é um drama com toques de terror, com os toques da fantasia, de realismo mágico, mas porque ele vai ter algumas sequências que tem uma magia ali, que não é uma magia de fantasia, que tem um sistema mágico que vai fazer aquilo acontecer. Não, é uma coisa que vem de dentro, assim, sabe? É uma coisa que não é explicada porque não tem explicação. É uma coisa que só acontece. O realismo mágico tem muito disso. As coisas acontecem, tipo os vampiros. Por que os vampiros estão ali? O que eles querem? Eles meio que falam o que eles querem. E o vampiro aqui é uma grande metáfora para apropriação cultural, para apropriação de narrativas, para várias coisas. É um filme que ele tem várias leituras, vários significados. É um filme que quando você acha que acabou e você pode relaxar, não é bem assim, e tem mais coisa, e as coisas são mais feias do que aparentam ser, enfim. Mas é um filme muito, muito bom, porque enquanto você tá assistindo, você sente que você tá vendo um negócio especial, que é uma coisa que eu não sinto com tanta frequência, assim, de enquanto você tá vendo o filme, você fala, caraca, bicho, essa cena foi muito boa. Tem uma cena, eu citei do realismo mágico, porque tem uma cena em específico, onde acontece várias coisas. É uma cena que você vê essa cena, você sabe que ela é um negócio, assim, maluco, fantástico. Você talvez já tenha até visto recortes dela aí nas redes sociais, porque no momento que esse filme ficou disponível online, o pessoal conseguiu pegar as cenas deles pra fazer reels em alta definição. Mas é um filme que, enquanto eu tava assistindo, eu tava muito feliz. É um filme muito bem construído, muito bem atuado. O ritmo dele é muito bom, apesar de parecer um pouco cansativo no começo, porque ele demora pra ação acontecer, mas em nenhum momento eu me senti entediada, em nenhum momento eu achei que aquilo tava se arrastando. Eu tava ali, e por mais que eu soubesse que era um filme de vampiro, começou a história da comunidade, eu tava ali presa. Eu queria saber o que ia acontecer, eu queria acompanhar aqueles personagens, e é o que o filme é, e de um jeito tão bom,
Nossa, gostei muito de Pecadores. Queria conseguir organizar melhor os meus pensamentos, mas eu também não quero me estender demais aqui. Talvez fazer um episódio dedicado ou fazer um episódio temático e expandir alguns pensamentos. Ao mesmo tempo que eu também imagino que tem outras pessoas com um pouco mais de local de fala pra falar de algumas coisas pontuais do filme. Mas, no geral, eu recomendo demais. Se do episódio de hoje, que tem muitos filmes bons, vocês forem escolher uma recomendação, assistam Pecadores. Tá disponível no HBO Max. Bom, gente, esse foi o episódio gravado ao longo de alguns dias aí. Eu espero que no final ele faça sentido, tenha dicas boas pra vocês. Fiquem de olho nas minhas redes, @filme.da.semana. Eu sempre comento lá se vai ter episódio ou não, se vai atrasar ou não. É minha fonte primária de comunicação. Eu também tô no Blue Sky, @lalariland, onde eu falo umas besteirinhas aqui e ali. E se você quiser falar comigo e não tem rede social, você pode mandar um e-mail para podcastfilmedasemana@gmail.com. Você pode também fazer uma contribuição pro meu trabalho. Esse e-mail também é uma chave Pix. Se você quiser me comprar uma balinha de hortelã pra minha voz, ficarei muito feliz. E por hoje é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.